Olá, meus amigos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Este é amigo que vos fala, Pastor Abílio. Estamos de volta aqui com o programa Oração do Meio-Dia. E eu gostaria de pedir a você que nos ajudasse compartilhando essas mensagens, esse estudo, a oração que nós fazemos todos os dias ao meio-dia. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas e ative o sininho de notificação, tá certo? Ajude-nos a crescer esse canal e a chegar até milhares de pessoas que estão passando por necessidade, precisando de uma ajuda espiritual, de um consolo espiritual, precisando de um apoio espiritual. E é assim que nós vamos alcançar essas pessoas através das redes sociais, tá certo? Eu quero falar com vocês sobre um assunto que geralmente não é falado, mas eu quero falar com vocês sobre um assunto que significa muito para nós, principalmente para quem tem a fé em Jesus, sobre a imagem e semelhança. Quando Deus criou todas as coisas, se você ler a sua Bíblia, se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver que do início do capítulo 1 até o versículo 25, Deus fala sobre a criação. Ele cria todas as coisas até então. E por último, no versículo 26, depois de ter criado tudo, ele cria o ser humano, ele cria o homem. E o que ele diz no versículo 26? Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui já fala que Deus criou o homem e depois criou a mulher. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto que dê semente se usar para mantimento. E todo animal da terra, e toda a ave do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Muito bem. Eu quero enfatizar aqui sobre a imagem e semelhança. Quando Deus criou o ser humano, homem e mulher, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Qual a diferença entre os dois? Eu vejo, da minha forma de ver, o Espírito Santo me revela isso, é que a imagem que Deus criou o homem é uma imagem humana. Todas as vezes que Deus se manifestou para falar com os nossos antepassados, com os profetas, Moisés, Abraão, os heróis da fé e os profetas, então ele se manifestou em imagem humana. Ele não se manifestou como um ser poderoso, um ser sobrenatural. Ele se manifestou de uma forma humana, mas ensinando o homem a ser semelhante a ele. O que é semelhante? Semelhante na autoridade, no poder, na palavra, no ensinamento, enfim, no semelhante em tudo que Deus faz. Deus falou para o homem: você será semelhante a mim. Você vai ter poder de decisão, você vai ter domínio. E
Se você continuar lendo o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, você vai ver que Deus dá autoridade ao homem. Deus dá para o homem livre-arbítrio, livre vontade. Então, no decorrer desses dias, nós vamos falar mais sobre o que é ser a imagem e a semelhança de Deus. Principalmente a semelhança. Porque há uma diferença entre ser a imagem e ser a semelhança de Deus. Às vezes você usa uma palavra e diz assim, fulano é semelhante a alguém. Ou às vezes você fala assim, fulano faz algo semelhante a alguém. Ou isso é semelhante àquilo ou aquilo. Nós vamos falar muito sobre isso. Eu quero que você, por favor, fique ligado nessa programação, porque todos os dias nós vamos falar sobre esse assunto. E com certeza Deus vai esclarecer somente de uma forma tão grande, você vai ver um crescimento espiritual tão grande na sua vida, como você nunca viu antes. Você vai ver uma mudança, um crescimento espiritual. Você vai ver que Deus vai te fazer tão forte, vai te fortalecer tanto. Você vai ter uma fé que você nunca teve. Você vai ter uma determinação, uma força que você nunca teve. Nós vamos falar muito sobre o que é que significa ser criado à imagem e à semelhança de Deus, tá certo? Durante essa semana toda nós vamos falar sobre isso. Vamos fazer uma oração agora e amanhã nós voltaremos dando já início sobre a pergunta: o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida depois que você aprender o que é ser semelhante a Deus, tá certo? Prepare o seu vaso com água, prepare o seu copo com água e vamos falar com Deus em seu favor, tá certo? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Pai querido e meu Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença neste momento, meu Pai, para pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor manifeste o Teu poder de forma grandiosa, poderosa, para abençoar o Teu povo. Para abençoar, meu Pai, todos aqueles que neste momento oram conosco, aqueles que buscam de fato, de verdade, uma libertação, uma transformação, uma mudança. Quando o Senhor nos criou, o Senhor disse que o Senhor nos criou a Tua imagem, a Tua semelhança, meu Pai. E quando nós falamos isso, quando nós lemos na palavra de Deus isso, às vezes não temos a noção de quão grande isso é para nós. E o que significa isso? Se nós fomos criados, somos semelhantes ao Senhor, fomos criados semelhantes ao Senhor, então, meu Pai, por que há tanta gente sofrendo? Por que há tantas pessoas neste mundo que estão se entregando a tanto sofrimento? Por que elas têm sido vítimas de tanta coisa ruim? Eu peço que o Senhor clareie a mente dessa pessoa, Pai, que no decorrer dessa programação, desses estudos, na oração do meio-dia, ela venha entender que não depende do Senhor, que depende de cada um de nós. Porque quando nós somos a semelhança do Senhor, nós temos o poder para fazer o que o Senhor fez e fazer obras maiores, como o próprio Senhor Jesus disse. Então eu te peço que o Senhor fortaleça essa pessoa e faça com que a partir de hoje ela venha viver uma vida semelhante, meu Pai, àquela que o Senhor prometeu. Que ela venha ser semelhante ao Senhor, que ela venha ter a semelhança do Senhor na vida dela. E então, quando isso acontecer, ela vai se tornar uma pessoa mais do que vencedora. Consagra essa água, consagra esse alimento que essa pessoa apresenta a Ti. Abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga que assim seja, graças a Deus. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Nós estaremos voltando amanhã. E não esqueça de compartilhar esta oração, esse estudo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, ative o sininho de notificação e nos ajude a crescer esse canal. Até amanhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.